Juriscast, o seu podcast jurídico. Bem-vindos, entusiastas da inteligência jurídica! Eu sou o Thiago Facchini. Novamente estou aqui lhes desejando as boas-vindas a mais um episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Hoje vamos entrar num subtema do direito imobiliário. Já falamos sobre direito imobiliário aqui no Juriscast e agora nós vamos entrar especificamente no subtema de regularização imobiliária. E para isso, como de costume, vamos chamar uma especialista, ela que é advogada, formada pela Fundação Escola Superior do Ministério Público, especialista em direito imobiliário, urbanístico, registral e notarial. Tem mais de uma década de atuação na área imobiliária. Ela é palestrante, entusiasta de inovações digitais, assim como eu também tenho um podcast, que é o podcast Direito Imobiliário em Debate. Feita a devida apresentação, quero convidar a audiência a receber junto comigo, com muito carinho, doutora Viviane Guimarães. Seja muito bem-vinda ao Juriscast. Muito obrigada por essa recepção calorosa, Thiago, fico muito feliz mesmo. Foi uma alegria saber que a gente ia poder conversar, trocar esse bate-papo e levar para essa audiência um pouco de informação. Estou honrada de participar. Muito obrigada. Maravilha, a honra é minha e da audiência. Assim, quando eu trago um especialista aqui, eu fico muito feliz porque eu entendo que é muito difícil a gente conseguir tempo na agenda de personalidades jurídicas e de quem tem um conhecimento muito específico. Por quê? Porque são pessoas que estão sempre exercitando esse seu conhecimento na prática, né? Então, obrigado a você por ter aceito o convite e tenho certeza que a audiência que está envolvida em direito imobiliário ou que quer estar envolvida no direito imobiliário vai gostar bastante de conhecer um pouquinho mais sobre esse tema. Assim espero, com certeza. Legal. Bom, eu entendo que o Brasil é um país gigante, né? São mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, acho que mais de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. E dentro desse espaço gigantesco que tem aí no nosso país, existem mais ou menos 8 regiões metropolitanas e dentro delas milhões de habitantes e um elevado grau de urbanização. A gente conta com uma imensidão de áreas litorâneas. O Brasil é um dos países com maior área litorânea do mundo e dentro desse espaço gigante também temos aí mais de 2 dezenas de estados, milhares de municípios e cada um deles cria oportunidades e ameaças para quem trabalha com o direito imobiliário, né? Então, feita essa lembrança aí das dimensões e complexidades do nosso país, eu gostaria de entender com você se o tamanho do país e o volume de oportunidade presentes nele no que tange o direito imobiliário, se você, com base nisso, poderia ajudar a gente a entender, conceituando, né, para nossa audiência um resumo do direito imobiliário e em seguida detalhando aí o tema da nossa conversa, que é a regularização imobiliária, o que é e como que ela oferece aí oportunidades para advogados, para quem quer ou já trabalha nessa área. Bem, Thiago, o direito imobiliário, ele é uma área do direito que vai muito além dessa visão rasa que muitas vezes as pessoas têm, né? De compra e venda de imóveis, da locação de imóveis, da incorporação, de leilões e tantas outras áreas que a gente sabe dentro do direito, a grosso modo, né? Ele tem outras áreas ainda que podemos nos comunicar, mas o direito imobiliário, em realidade, ele está conectado diretamente com o direito urbanístico, o direito ambiental, registral e notarial. Ele perpassa pelo planejamento das cidades, dos bairros, estudo dos planos diretores, das leis que regem os negócios imobiliários, como Código Civil, leis esparsas, Código de Defesa do Consumidor, por exemplo. Além disso, o direito imobiliário trata de uma gama jurídica e negocial que envolve todas as relações imobiliárias
na qual se abrem a partir daí diversos subnichos e, claro, oportunidades para os atentos advogados se especializarem e auferirem renda. Legal. Pude entender então que é uma área complexa. Acredito que nos próximos questionamentos aqui vamos entender quais são essas complexidades e oportunidades mais detalhadamente. Só lendo, né, o seu site e eu como um entusiasta aqui da tecnologia, eu acompanho o seu Instagram e vejo você fazendo lives, fazendo vídeos, falando com a sua audiência, já entendi que é um tema extremamente rico. E por conta disso também, né, antes de entrarmos até aí na parte técnica da análise do direito, eu gostaria de, antes, junto com a audiência, conhecer um pouquinho você melhor, né, a doutora Viviane Guimarães. O que levou você, né, em específico, virar uma especialista nessa área? Foi acaso? Foi uma escolha pensada? Foi influência de algo ou foi simplesmente paixão? No meu caso, foi um mix, né, de situações. Por acaso, mais jovem, bem mais jovem, eu trabalhei com meu esposo por anos numa imobiliária, que era dele, ele tinha imobiliária na época, eu tinha contato direto com a parte jurídica, então tive os primeiros, assim, contatos pessoais, né, assim, para poder entender como é que se desenrolava a questão do direito imobiliário. Depois, na faculdade, por influência, então, eu conheci o direito urbanístico. Foi uma paixão, assim, quase à primeira vista. E aí eu escolhi, depois de conhecer um pouco, então, a regularização imobiliária, com foco no direito urbanístico, no direito registral e notarial, que é a minha grande paixão. Foi a partir desse primeiro contato, assim, que, na verdade, passou aquela peneira maior e a gente começou, de fato, entender um pouco mais como funcionava e aí sim se vê a complexidade e os subnichos que se abrem nesse campo. Que legal! Já entendi que aqui tem realmente um mar de conteúdo específico, né? Então, direito urbanístico lá dentro, direito registral, notarial, a experiência que você teve aí na imobiliária, então, ajudou a você ampliar um pouco o entendimento e conhecimento da existência e do detalhamento da área, né? Pelo jeito é uma área complexa e que o estudante dificilmente vai conseguir se aprofundar nela apenas na graduação, não é? Com toda certeza. A pós-graduação, ela é fundamental e a escolha de um subnicho lá no meio do caminho, eu acho que, assim, os primeiros passos para encontrar o subnicho, eles começam a deixar pistas para você. Se você é um advogado atento, vai começar a perceber essas pistas quando começa a se interessar pelo direito imobiliário lá na graduação. É que daí você não vai ter, normalmente, é bem difícil ter essa disciplina de direito imobiliário na graduação, né? Na verdade, não. Na verdade, eu tinha direito urbanístico, mas direito imobiliário, eu acho que poucas graduações têm essa disciplina. Tá aí, tá esclarecida também a importância de ter espaços como esse aqui, como o Juriscast, como o seu podcast, suas redes sociais, né? Pra gente falar um pouquinho mais sobre um tema necessariamente pouco conhecido, né? Praticamente pouco conhecido, porque ele é muito específico. Aproveitando então que você tem aí uma experiência prática de vivência na área, você, enquanto advogada, como vê o papel dos estados, municípios, na influência ou na gestão da regularização imobiliária? Você entende que essas instituições, digamos assim, elas influenciam de alguma forma, havendo necessidade de tratamento diferenciado, dependendo da localização do imóvel? Porque a nossa audiência aqui é nacional, né? Então, assim, os ouvintes do Juriscast estão em todo o Brasil. Então, o que você vai falar aqui? Você entende que vai ter uma pequena, média ou grande adaptação de acordo com a presença, a região, o município de quem está nos ouvindo? Bom, primeiramente que o poder público, na figura dos estados e nos municípios, né, ele tem
um papel fundamental nessa seara, nesse âmbito de atuação, quando falamos de regularização imobiliária e regularização fundiária. Existem hoje leis e políticas públicas que tratam do tema da regularização, que são riquíssimas e que com toda a certeza poderiam resolver em muito os problemas de regularização imobiliária. Da regularização fundiária no país como um todo. No entanto, claro, infelizmente, dada a clara falta de vontade política, parecem, essas leis todas, não ser suficientes para sanar os problemas atuais. Então, principalmente dentro dos municípios, né? No caso, os municípios podem abrir espaço para esse debate. Eles podem criar formas de incentivo à regularização, por exemplo, editando normas, leis complementares que flexibilizem determinadas construções de acordo com o tempo existente, por exemplo. Uhum. Bom, digamos, dizer assim, trazer para essa discussão aqueles diretamente envolvidos, né, as pessoas que estão com aqueles problemas, que vivem aqueles problemas, a população, e os interessados em regularizar. E fazer o papel de agente transformador. Esse passo que o município dá, ele traria com certeza, né, se o fizesse corretamente, benefícios assim, numa batida ganha-ganha que eu chamo, sabe? Por quê? Porque não são assim só a regularização dos imóveis que vai acontecer. Então, vê bem, é uma qualidade de vida, é uma qualidade para a cidade, é uma qualidade para o município, porque os imóveis regulares, eles trazem para as pessoas a dignidade da pessoa. Além de ser um direito constitucional, é a questão da arrecadação do município, consequentemente a infraestrutura urbanística da cidade que vai impactar diretamente. Então, assim, antes de qualquer coisa, antes de falar que existe o profissional que pode atuar na área da regularização imobiliária como para auferir ganho para si, em contrapartida, o município pode fazer o papel dele em situações postas que nós já vivemos no Brasil, que são gravíssimas e que são de importantíssima resolução imediata, assim, eu diria. Né? Dado o caso que a gente sabe que em vários lugares existem problemas de ocupação desordenada, Uhum. E nesses casos o poder público precisa agir, né, de forma efetiva. Sim, acho que considerando o tamanho do Brasil, acho que a ocupação desordenada deve ser um dos principais geradores de N tipos de problemas, né? Com toda certeza, com toda certeza. Por conta desse papel talvez não tão bem executado, provavelmente por falta de conhecimento e capacidade, mão de obra mesmo, né? Dessa instituição. Capacidade técnica, exato, e capacidade técnica e vontade política. 60% dos imóveis no nosso país, com toda a certeza, necessitam de regularização imobiliária. Nossa Senhora! É muita coisa, muita coisa. Então, assim, é um ramo carente, faltam profissionais especializados, não só para atuar fora, como dentro do poder público, dentro de estado, de município, falta capacidade técnica para assim, resolver essa questão, né? Legal, achei muito bonita uma frase que você falou. Claro que aqui é relacionada com o poder municipal, mas eu também atribuo ela ao poder do advogado especialista como você. Você, como advogada especialista na regularização imobiliária, você também é um agente transformador, né? Você também com certeza exercita esse teu papel humano, né, de transformar para melhor o ambiente, social. A região, é um papel social de melhoria da qualidade de vida da sociedade. Então, se faltava aí para quem está nos ouvindo um porquê mergulhar nessa área, olhe que legal também, né, o papel que ela pode executar para os demais. Com toda certeza, um benefício social é um ganha-ganha, como eu digo. Isso é um ganha-ganha. Show de bola. Então vamos adiante. Vamos falar agora, já que a gente tocou aí
no nome do poder público, no seu papel e na sua influência, vamos agora começar a falar, dar alguns nomes técnicos aí para você conseguir esclarecer um pouquinho para a gente o papel disso tudo. Por exemplo, todo mundo que em algum nível, né, já tentou comprar, alugar, regularizar um imóvel, alguma coisa relacionada a algum tipo de patrimônio imobiliário, já falou, ouviu sobre escritura, sobre desmembramento, sobre fazer um inventário, né, de alguém que envolve imóveis. Como você vê o papel do agente público, né, e da burocracia em si na influência sobre o seu trabalho enquanto advogada? Você entende que existe algo que possa ser feito para que essa relação melhore? Você falou, né, que falta um pouquinho de vontade política. Salvo essa falta de vontade política, você entende que existe algo que possa ser feito pelas partes envolvidas para melhorar esse ambiente para o advogado que trabalha nessa área, ou a gente já vive aí uma velocidade de cruzeiro, um ambiente bem azeitado? Olha, Thiago, eu sou uma semeadora da cultura da regularização. Tá? Eu falo isso sempre onde eu posso, né? Porque eu estou sempre tocando nesse tema. E assim, existe um movimento no Brasil de desburocratização. Ou seja, diversos desses procedimentos que você tocou agora já tramitam de forma extrajudicial. Ou seja, diretamente dentro dos cartórios, dos tabelionatos. Inclusive a uso capião extrajudicial, que é um super avanço no tema da regularização, a meu ver. Certo. Muito embora, né, a gente sabe que ainda haja a necessidade da direta prestação jurisdicional em alguns casos que você também tocou, é preciso a gente entender, assim, é preciso a modernização dos procedimentos para a efetiva concretização do objetivo a que veio, né, que é essa desjudicialização dos processos. Então, antigamente, fazer inventário, por exemplo, ou até dentro do direito civil, assim, uma separação ou coisa assim, demorava muito tempo, porque era uma questão litigiosa, precisava, assim, diretamente da ação do judiciário. Hoje, é possível fazer a tramitação desses procedimentos dentro do cartório. Então, vê bem, um avanço necessário, dada a extensão do nosso país e a quantidade de casos que tem. Então, assim, esse movimento começa a se moldar, ainda precisa de profissionais especializados, repito dizer isso também, porque se você for dar uma olhadinha pela internet, vai ver que tem muita gente falando sobre inventário extrajudicial, cursos de inventário extrajudicial, cursos rápidos, assim, para resolver esses temas que nós acabamos de falar, porque faltam profissionais assim, que conheçam esse tema de forma extrajudicial, entende? Na faculdade a gente aprende a montar processo, fazer processo, né? Então, assim, essa questão extrajudicial na graduação começa a nascer agora, em verdade. Entendido. Então temos novidades aí para quem eventualmente não estava recentemente estudando ou falando sobre o tema, tem mais uma novidade aí, mais uma cobertura nesse mundo. Com toda certeza. Legal. Para todo mundo que está nos ouvindo agora, este episódio do podcast ele é gratuito, está disponível no Spotify, no Deezer, no YouTube, no Google Podcasts, na Apple Podcasts, em todo dispositivo com internet. Se você digitar Juriscast no Google, você vai encontrar conhecimento jurídico gratuito para que você continue evoluindo enquanto profissional da área jurídica. Fique à vontade para ouvir e indicar para seus colegas, ok? Que bom isso, né, Thiago? É legal, acho que a gente vive na melhor época do mundo para adquirir conhecimento, porque o conhecimento está disponível, né? Em muita quantidade, de uma maneira super acessível. Então, vamos fazer a nossa parte e consumi-lo. Bom, claro. Doutora Viviane Guimarães, especialista, agora acabou de falar, né, sobre o uso capião. Super interessante. Tem também, dentro aí dessas terminologias da área, né, o desmembramento, inventário, contratos, sejam de compra, contrato de aluguel, compra e venda,
é possível se apaixonar por N segmentos aí dentro, né? Eu entendo que se você quiser ser especialista em uso capião, você consegue. Se você quiser se especializar em inventários, você consegue. É possível, então, eventualmente, se especializar e se apaixonar por algum subitem desse subitem do direito imobiliário. Mas se você pudesse escolher, você, doutora Viviane, escolher apenas um item com os quais você já trabalha, qual seria a sua escolha? E da mesma forma, se você fosse indicar para alguém que está nos ouvindo, ou para algum estudante que vai entrar nessa área, né? O que você indicaria como uma grande oportunidade de se apaixonar e, obviamente, de viver bem como um profissional da área jurídica? Quais seriam as suas duas respostas, para você e para os outros? Bom, o direito imobiliário, como nós já comentamos, né, ele tem diversas áreas que são apaixonantes. Nós poderíamos ficar falando aqui diversos subnichos, como eu falo, porque assim, o direito imobiliário, ele abre um leque tão vasto, tão apaixonante, para quem está entrando e para quem está se reinventando. Assim, só um parêntese, eu sempre falo, para aqueles que estão ingressando no direito imobiliário, para os novos profissionais e para os mais novos velhos profissionais. Isso aí tem área para todo mundo, porque quem está migrando para o direito imobiliário, assim, vai poder encontrar. Eu sou suspeita de falar, eu não mudaria a minha área de escolha. Se hoje eu chegasse no direito imobiliário e fosse me deparar com esses números, assim, você colocou lá no início da nossa fala, né, a extensão do país, e a gente sabe do tamanho dos problemas, de tamanho que é o problema de regularização imobiliária no país. Eu não mudaria, eu seguiria no subnicho regularização imobiliária. E eu ainda ia fazer um outro subnicho na regularização, indo para uso capião extrajudicial. Tá? Seria a minha escolha e seria a minha indicação. Vê bem, a regularização, o direito imobiliário, o subnicho regularização imobiliária e ainda o subnicho do subnicho, que é uso capião extrajudicial. E a gente falando de inventário, de desmembramento, de contratos, por exemplo, compra e venda, incorporação, e a gente poderia, assim, N opções para poder deixar aqui para o ouvinte, para que ele pudesse escolher e se aprofundar. Eu sempre comento, né, se você tem problemas, assim, você tem que procurar um especialista para resolver o seu problema. Sim, é isso aí. Você precisa procurar. Sim, um especialista, né, para resolver. Você não vai conseguir, assim, ter uma resposta satisfatória se você está contatando, está fazendo uma averiguação de determinada situação com alguém que tem amplo espectro de conhecimento. Não que isso não vá fazer diferença, faz, porque é com essas premissas que a gente faz a graduação, com diversas áreas, mas assim, de fato a gente precisa se jogar como um médico, né? Sim. O médico, ao final da medicina, ele vai ter que optar o que ele vai fazer. Legal. Qual área, né, vai se especializar. Sim, faz todo sentido. Eu tava, inclusive, eu volto e meio, eu faço algumas palestras sobre marketing jurídico, e a minha dica número 1, por onde eu sempre começo, é sobre especialização. A gente tem que se produtizar se especializando, né? Então, você é especialista em direito imobiliário no subnicho de regularização imobiliária. Então, poxa, quando eu tiver um problema de regularização e eu encontrar uma advogada especialista em regularização imobiliária, a tendência de eu, contratá-la e 2, recomendá-la é gigante, justo por essa conexão entre o meu problema e a sua solução. Né? Então, estou extremamente de acordo com a sua sugestão. Especialização jamais será um problema, pelo contrário, né? Com toda certeza, isso é a solução. É isso aí. Então, doutora Viviane, com a sua dica, a sua recomendação para você que não conhece a área ou que não sabe o que vai fazer ainda, quem sabe tem aqui uma luz na sua noite, no seu túnel. Você pode estudar o tema e quem sabe, assim como ela, se apaixone. Uma oportunidade fantástica, uma fatia do mercado incrível e que
como outras áreas, talvez essa mais ainda, requer o conhecimento especializado e requer profissionais interessados a fim de fazer esse trabalho. Nós temos uma deficiência muito grande, eu recebo diversas mensagens diariamente com profissionais interessados em começar a trabalhar com essa área, que não sabem, dentro dessa área, por onde vão começar. Agora, você imagina, olha o desdobramento que isso tem, né? Nossa, sensacional. Adorei. Falando nisso, você podia compartilhar com a gente aí, com a nossa audiência, qual é o seu Instagram, né, para que o pessoal, saindo aqui do Juriscast, possa segui-la e absorver seu conteúdo que está lá sempre recente e crescendo, né, nessa temática. @Direito em Imóveis. Olha aí, mais didático e fácil do que isso não tem, né? Direito em Imóveis, isso aí, o pessoal vai encontrar lá na minha página um monte de informação especializada, um monte de informação pensada para os profissionais que querem ingressar no direito imobiliário, na questão da regularização imobiliária, porque é bem subnichado mesmo esse canal lá no Instagram, e tem muito vídeo, tem muita leitura, tem um site também, que é direitoemimóveis.com.br, muito artigo escrito, muita coisa bacana, tenho certeza pode trazer uma luz para muitos e ajudar mesmo, assim, na verdade, né? Porque tem muita informação ali de peso, assim, de importância, de relevância, eu diria, dentro desse subnicho. Legal. O propósito do Juriscast é ajudar profissionais da área jurídica. Então agora eu vou direto ao ponto, doutora. Claro. Houve na área, né, do direito imobiliário ou da regularização imobiliária algum tipo de alteração ou algum tipo de fase, né? Talvez nesse momento seja uma boa fase para a gente viver a profissionalização nesta área, né? Existe algo que tenha criado alguma oportunidade específica para trabalhar com regularização imobiliária, ou ela é uma área que está sempre com oportunidades? Onde estão as oportunidades para os advogados ganharem dinheiro com regularização imobiliária? Bom, eu fico feliz por essa pergunta que você está fazendo, porque essa pergunta ela desdobra tudo isso que a gente comentou agora e reforça vai reforçar a resposta, vai reforçar, na verdade, essas opções que os advogados têm, porque, na verdade, a regularização imobiliária, através da uso campeão extrajudicial, é um avanço imenso. Assim, eu diria, nós não conseguimos ainda mensurar o tamanho desse avanço. Quando começou esse movimento, ela foi hostilizada e assim muito se criticou, dizendo que isso não ia funcionar, que não ia dar certo, que era complicado, que ia custar caro também. Enfim, assim, haviam várias discussões em relação ao tema, e hoje a gente ainda tem pessoas debatendo em relação a isso, mas a opinião agora começa a mudar, dada a questão da extrajudicialidade, que é um avanço, porque a uso campeão extrajudicial, ao meu ver, é uma oportunidade para os advogados ganharem dinheiro, que não só eles, vai trazer uma leva de outros profissionais junto, né? Sem dúvida, é um avanço que foi encontrado para reduzir significativamente o problema dos imóveis irregulares no país. Isso porque a uso campeão extrajudicial, e a uso campeão até a judicial, assim, mas falando de forma extrajudicial, ela é uma das formas que mais facilmente se adapta ao processo de regularização. Porque ela e se for, assim, realizado dentro do cartório, como eu estou dizendo, né, é onde está o pulo do gato, sabe? Para quem quer ganhar dinheiro ou fazer um upgrade no seu escritório, porque daqui a pouco o advogado sozinho trabalha e fala, nossa, eu não sei para onde é que eu vou fazer. Eu não tenho infraestrutura, eu não tenho muitos contatos, conseguir cliente está difícil, coisa assim, é o ramo para ele. Ou advogado que tem um escritório e quer fazer um upgrade no escritório.
entende? Ele quer fazer ele se joga nessa área com toda a certeza. Vê bem, é um subnicho do mercado imobiliário inexplorado. É inexplorado. Faltam profissionais, eu digo isso, repito sempre, especialistas em uso capião extrajudicial. Tem, mas é muito pouco, porque a quantidade de trabalho é imensa. Assim. Eu posso afirmar para você, é uma fatia imensa do mercado, de uma atividade empreendedora, que envolve a atuação de diversos profissionais. Legal. Tá? Corretores, avaliadores, engenheiros, arquitetos, topógrafos, advogados, outros profissionais aí afins, assim, até para terceirizar alguns trabalhos. Bem, vê bem a quantidade de gente, assim, que pode estar envolvida no processo. Daí, claro, daqui a pouco o nosso ouvinte aí está escutando e dizendo, ela está comentando isso porque é fácil, ela já conhece, já tem e tudo mais. Você deve estar pensando, eu preciso de uma mega estrutura para fazer regularização imobiliária, para trabalhar com... vamos dizer assim, vamos subnichar ao máximo isso aí, né? Vamos fechar a lente só lá na uso capião extrajudicial. Eu vou dizer para você que você não precisa de uma mega estrutura. Você precisa de uma organização, de um bom networking entre esses profissionais e uma agenda telefônica pessoal. Você nem precisa pegar e pedir a agenda de outras pessoas. Assim. Certamente, se você pegar agora a sua agenda telefônica e fizer uma ligação para qualquer um da lista que você tem e questionar essa pessoa se ela possui alguma regularização a ser feita no imóvel, a chance que isso aconteça é imensa, porque, assim, muito raro as pessoas terem a matrícula do imóvel, que é a certidão de nascimento do imóvel em seu nome, ou seja, eles têm a escritura do imóvel e estão convictos de que isso é o suficiente. Não é aquela máxima que está por aí, que só é dono quem registra, é verdade. Então, se ela não tem um registro no registro de imóveis em seu nome, ela não tem um imóvel regularizado, é pendente de regularização. Ou seja, ou ela tem isso, ou, bom, se ela não tiver, ela é uma pessoa candidata a fazer regularização. Agora, pode ser que ela tenha, então você vai pedir para ela que ela dê alguém do relacionamento dela que tem alguma regularização pendente. Certamente, essa pessoa conhece alguém. Legal. Ou seja, tem muito espaço para todo mundo e eu sinto aí na sua fala que você é uma entusiasta, né? Você é uma entusiasta do uso capião extrajudicial. E nós, até aproveitando que você está falando sobre esse tema, eu lhe convido a compartilhar com a audiência, porque provavelmente faltam espaços para as pessoas estudarem esse tema, cursos sobre esse tema. Eventualmente você tenha conhecimento aí de bibliografia ou de cursos onde as pessoas possam, de fato, formalizar esse conhecimento e acelerar essa prática e essa atuação nessa área, que de fato é muito específica e depende de conhecimento técnico. Você consegue colaborar com a audiência, assim, citando um curso, algo assim, onde eles possam localizar e se especializar formalmente ainda mais no tema? Bom, primeiro, assim, vou fazer um marketing, né, pessoal aqui, dizer que eu tenho um curso especializado em uso capião extrajudicial, dada a necessidade que eu vi, porque quando eu comecei a trabalhar com isso, o projeto ainda era um projeto, a uso capião extrajudicial. O doutor Lamana Paiva, que é o registrador do Registro de Imóveis da primeira zona de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que é uma pessoa fantástica, assim, eu tenho contato direto com ele, já fiz procedimentos dentro do cartório dele lá, e ele ajudou a escrever esse projeto. Então, assim, naquela época, quando a gente começava a falar que as pessoas diziam que era impossível e tudo mais, eu comecei a trabalhar muito forte com isso. Muito, muito forte. E comecei a ver uma necessidade das pessoas porque as pessoas queriam que eu ensinasse elas a fazerem aquilo. Eu não dava conta de fazer, eu não tinha como fazer.
entende? Em outros lugares. Então, preparei o curso com todo o meu conhecimento, com toda a experiência que eu adquiri, assim, e com os erros que a gente cometeu e com todas aquelas situações que a gente passou, trouxe e preparei um curso de uso campeão extrajudicial, assim, ampliou agora um pouco, que é como empreender com a uso campeão extrajudicial, dentro dessa batida que eu comentei, que outros profissionais podem se agregar, né, dentro desse tema. Então, uma das opções que eu dou é o meu próprio, né, para o pessoal, quem quiser, vai sair a terceira edição em alguns meses, eu acho que até o meio do ano a gente está preparando a terceira edição, não é fácil, você sabe, a gente tem uma agenda apertada, mas eu acho que vai dar certo. Mas antes que a pessoa faça, que o advogado ou o profissional fizer, começar a fazer o cursinho, entra na nossa página, entra no site do Dr. Lamana Paiva, no site do Registro de Imóveis da Primeira Zona, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Ele tem muita informação também relacionada com esse tema, é bem legal e eu tenho certeza vai ajudar muito a nossa audiência a entender um pouco mais do tema e conferir de verdade o que a gente está falando. É uma oportunidade incrível, né? Para começar. Legal. Gostei. Não é só papo aqui, mas é papo prático, né? Para a galera, de fato, continuar evoluindo aqui com o nosso conteúdo. Infelizmente, nosso tempo aqui acabou, então eu vou fazer uma última pergunta super rápida para você, porque tem muito a ver com o que eu sou apaixonado, né? Você comentou comigo e a gente já comentou aqui com a audiência que você também virou podcaster, né? Advogada, especialista, atuante na regularização imobiliária e agora podcaster. Então, para a gente terminar aqui com chave de ouro, conta para a gente um pouquinho como é que tem sido essa experiência aí de uma advogada virar podcaster. Como é que tem sido esse negócio, essa aventura de complementar aí, né, se especializar em mais uma área agora na comunicação digital. Como é que está sendo? Bom, primeiro que eu amo, para mim o podcast é uma porta, um canal fantástico, pouco assim explorado, mas não com toda a sua potência ainda. Você sabe, é uma forma de trazer informação de qualidade. Eu tenho um canal que é o Direito Imobiliário em Debate, tá nas plataformas digitais e lá na plataforma do Spotify também. Onde quase toda semana eu disponibilizo material com informação super bacana relacionada com direito imobiliário, uma experiência que eu estou vivendo e estou apaixonada eu gosto de falar, você já reparou, e volta e meia, a gente se estende um pouco no assunto, né? Eu não vejo um outro caminho senão esse, o da modernização, da digitalização dos processos, dos procedimentos eletrônicos. Eu tenho dito sempre, né? Nós caminhamos, e você, como uma pessoa também assim que está dentro da área digital, consegue reparar, deve estar percebendo isso também. A gente caminha para um mercado cada vez mais exigente, cada vez mais assim, que está primando cada vez mais pela qualidade. Não há espaço para profissional relapso, vai acabar. Eu acho que esse espaço vai ficar cada vez menor. Profissionais relapsos, galanteadores de botequim, que eu chamo, e analfabetos digitais. Os que ficarem para trás vão sofrer. Acho que nós precisamos nos lançar e precisamos aproveitar esse momento que nós estamos vivendo de reclusão, de pandemia, para também conhecer esses canais e se jogar, se lançar, se usar isso como uma porta profissional. Maravilha, esta é a doutora Viviane Guimarães, especialista em regularização imobiliária, podcaster, uma presença agradabilíssima, e a você só me resta agradecer, e em nome da ProJuris, em meu nome, em nome da audiência, agradecer por ter compartilhado aí um pouquinho do seu conhecimento com a gente. Muito, muito, muito obrigado. Obrigada a toda a equipe que trabalha com você, ao pessoal da ProJuris, obrigada à minha audiência também, obrigada a todos que escutaram, espero que tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, nos contatem, eu tenho o maior prazer em receber, sou fácil, sou acessível, pode me contatar. É verdade, eu sou a prova viva disso. Eu vou ficar muito feliz mesmo de poder contribuir e ajudar, e fico à disposição
para uma próxima conversa. Maravilha, tá aí. Doutora Viviane Guimarães, especialista em regularização imobiliária, uma referência para você, para seus colegas. Então, se você tem algum colega aí que está envolvido nesse tema, ou que quer estar, ou que pode gostar do tema, encaminhe esse episódio para ele, compartilhe conhecimento. Se você gostou, separe um minutinho para botar algumas estrelinhas aí na avaliação desse episódio, para deixar um comentário, para pedir um tema que você queira estudar um pouquinho mais. E lembre-se que o Juriscast está disponível no Spotify, YouTube, Apple, Google, onde quer que haja internet, há conhecimento, há Juriscast para você. Obrigado então a todos que nos acompanharam até o final de mais um episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Tchau! Você ouviu o Juriscast, produção e oferecimento da ProJuris, líder no desenvolvimento de software jurídico para departamentos jurídicos de grandes empresas e escritórios de advocacia. Conheça mais em projuris.com.br.